Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula é referente à unidade curricular 3, para vocês se localizarem. Então nessa unidade curricular 3, o que nós estaremos vendo nesse conteúdo EAD? Terminologias de rede wireless, fundamentos de wireless, equipamentos wireless, padrões de rede sem fio, alcance e interferência. As redes wireless. Uma alternativa bastante interessante em relação às redes cabeadas, embora ainda com custo. O fato de ter a mobilidade como principal característica tem facilitado a sua aceitação. Qual que é a grande vantagem de você utilizar uma rede wireless hoje? É você poder se deslocar e estar utilizando essa tecnologia. Então você está na sua casa, por exemplo, tá com o notebook conectado. Então você pode estar na cozinha, estar na sala, estar no quarto e você continua conectado à rede. Hoje em dia a gente tem impressoras que se conectam à rede sem fio também. Então você pode colocar ela em qualquer cômodo, porque ela vai estar conectada à rede sem fio e você vai estar podendo utilizar ela normalmente. Qual que é a desvantagem ainda que a gente lista aqui? Custo. Mas eu tenho em casa um equipamento wireless e um roteador wireless e eu paguei super barato, tenho um access point, paguei super barato. Joia. Mas quando a gente fala assim de grande implementação, quando você tem que cobrir uma área geográfica relativamente grande, quando você tem que compartilhar uma rede entre prédios, por exemplo, utilizando tecnologia wireless, implica num custo muito elevado. Então, para você poder comprar o equipamento, comprar as antenas, investir nessa tecnologia, você tem que gastar bastante. Na rede doméstica, não. Na rede doméstica, com pouco investimento, você já consegue implementar, planejar uma rede que já atenda todas as suas necessidades, que seja eficaz, que resolva o seu problema. Então aqui uma imagem, uma ilustração do que uma rede wireless. Então aqui a gente tem a saída para a rede mundial de computadores, que é a internet, e a gente tem vários equipamentos utilizando essa rede. Então eu tenho aqui um tablet, um smartphone, tenho um notebook, tá? E aqui eu tenho um roteador sem fio. Então esse roteador sem fio aqui gerencia toda essa rede. Algumas perguntas que as pessoas costumam fazer. Então esse roteador aqui, por exemplo, além dele ter antenas para tecnologia wireless, para tecnologia sem fio, ele tem algumas portas para rede cabeada. Então quando eu tenho um computador conectado no cabo, conectado aqui em uma porta, Ethernet desse roteador, e tem um equipamento conectado na Wi-Fi, eles estão na mesma rede local? Sim, eles estão na mesma rede local. Então você consegue compartilhar, olha que interessante, você consegue compartilhar um arquivo a partir de um computador que esteja conectado através de um meio físico, de um carro, com um notebook, por exemplo, que esteja conectado através da rede sem fio. Então eles estão na mesma rede local. Padrões de rede sem fio. Os principais padrões da família IEEE 802.11 são o 812.11a, padrão Wi-Fi para frequência de 5 GHz, com capacidade teórica de 2 megabits por segundo. Então essa daqui vai ser a taxa de transferência de quando você utiliza o padrão A, que a gente fala. Padrão B, tá? O padrão B é para frequência de 2.4 GHz e capacidade teórica de 11 megabits por segundo, certo? Este padrão utiliza DSSS, então Direct Sequence Spread Spectrum, sequência direta de espalhamento de espectro, para diminuição de interferência. A gente tem também o padrão G, então o padrão G é para frequência de 2.4 GHz e a capacidade de transmissão de dados de 54 Mbps. E o 802 com o padrão N, 802.11n, então é um padrão para 2.4 GHz ou 5 GHz com capacidade de 150 a 600 megabytes por segundo na taxa de transferência. Veja bem, conforme você vai evoluindo aqui, utilizando esses padrões, você tem uma maior taxa de transferência de informação. Aí às vezes as pessoas, é uma ilusão. Então eu tenho aqui um padrão G, por exemplo. Padrão G tem 54 Mbps. Aí a pessoa fala, poxa, estou com dificuldade na internet, minha internet então não vai funcionar legal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja bem, se você tem uma internet aí de 15 MB,
Isso aqui é suficiente para você utilizar toda a capacidade da sua internet, tá? Isso daqui a gente utiliza bastante para as transmissões em rede local. Então, quando você quer compartilhar um arquivo, né? Quando você quer montar uma rede local para você poder jogar com os amigos, então aí nesse caso você precisa de uma taxa de transferência considerável. Então aí você precisa estar utilizando um equipamento que tenha a possibilidade de usar um padrão com um padrão G, um padrão N, por exemplo, que vai deixar você transmitir mais dados por segundo, certo? Alguns equipamentos, a gente tem aqui PC Card, não sei se vocês já viram isso aqui, é usado em notebooks, serve para conectar o notebook à rede wireless, possui antena interna embutida. Então você não vê uma antena externa, dá para colocar, se por acaso queimar, né, um PC Card, por exemplo, você pode colocar um adaptador USB no seu notebook, vai ficar uma anteninha ali ou não, e ele vai estar também conseguindo pegar o sinal wireless. Mas assim, a maioria dos notebooks, quase todos, você não vê nenhuma antena externa nele. Então ele tem um equipamento de recebimento, a antena dele é interna, é embutida, né? Ele consegue captar o sinal e você não vê nada físico ali, além do notebook, né? Além do laptop. Equipamentos wireless, placa PCI, usada somente em desktop. Então não tem como você encaixar uma placa PCI no notebook. A placa PCI ela é feita para o slot PCI da placa-mãe desktop. Então, para você usar no computador de mesa. Então eu posso utilizar o wireless num computador de mesa? Com certeza, basta você ter uma placa PCI. Temos também alguns adaptadores USB, que você pode conectar também, mas a placa PCI é um meio que garante melhor esse envio e recebimento de informação, essa conexão, e a placa PCI é amplamente utilizada hoje. Então, se você quer colocar internet wireless em um computador desktop, você pode estar utilizando uma placa PCI. Então, serve para conectar o desktop à rede wireless, possui antena externa acoplada à saída da placa. Então, tem uma anteninha externa aqui. Hoje não mais, mas antes, quando você utilizava a internet via rádio em casa, a sua antena, a rádio ali em cima, que ficava em cima da casa, ela vinha conectada no lugar dessa antena aqui, então na placa PCI. Então você removia essa antena, essa pequena antena, e você conectava aquela antena externa para você poder ter conexão à rádio. Adaptadores USB, pode ser usado em notebook ou desktop. Então a diferença é que o adaptador USB você pode conectar ele no seu computador de mesa ou pode conectar ele no notebook caso o PC Card pare de funcionar. Então você pode utilizar esse equipamento aqui também. Qual que é a desvantagem de utilizar ele? Para você ter um equipamento desse que seja capaz de atender uma demanda boa de dados, você tem que investir um pouquinho. E ele acaba sendo frágil, porque ele fica conectado externamente, aí você às vezes pode acabar sem querer encostando nele ou resbalando em alguma coisa, e aí ele acaba sendo danificado. Utilizando uma placa, por exemplo, para desktop, uma placa PCI, não, aquela placa ela fica interna, ela fica bem segura, você vai colocar um parafuso, ela vai ficar bem presa, e aí você tem um equipamento de melhor qualidade. Só que, se você tem, por exemplo, um computador que está na garantia, você não pode abrir um computador para colocar uma placa PCI, mas você usa um adaptador USB, um exemplo de utilização. Equipamentos wireless, pontos de acesso. Concentra todo o tráfego da rede wireless, além das conexões oriundas dos clientes. Possui um identificador que identifica a rede chamado SSID. Então SSID vai ser o nome da rede. Então coloco lá o nome da rede Senac. Então qual que é o nome da minha rede? Qual que é o SSID dela? É Senac. Interface entre a rede wireless e a rede cabeada por possuir porta UTP 10 ou 100 Mbps. Então você tem um ponto de acesso, às vezes você tem um ponto de acesso que ele tem, no caso desse ponto de acesso, ele tem possibilidade de conexão wireless e tem a possibilidade de conexão cabeada. Então você pode usar uma das portas de rede física dele para estar conectando um terminal aqui nesse ponto de acesso. Possui antena interna embutida, suporta a conexão de antenas externas na maioria dos casos. Então você poderia tirar essa anteninha aqui, tá? E poderia colocar outra antena, ligar outra antena externa nesse ponto de acesso. O que é interessante a gente saber do ponto de acesso? O ponto de acesso ele
ele não gerencia a rede, ele apenas distribui um sinal. Tá? O máximo que a gente vai configurar nele seriam questões de padrão de senha. Então você vai definir uma senha, de repente configurar um MAC ali, mas ele, quando ele é um ponto de acesso, ele já está recebendo as configurações da rede, tá? Não configurações de senha, tá? Mas ele já recebe configurações da rede de outro equipamento. Tá? Então configurações de IP, por exemplo, do DHCP, algumas configurações de LAN, de DNS vêm de outro equipamento. Tá? O ponto de acesso a gente só configura mesmo ali as questões de padrão de segurança da rede Wi-Fi e só isso. Pontes wireless. Conecta duas ou mais redes. Compreende 4 modos de operação: root, non-root, access point e repeater. Possui a capacidade de formação de backbone wireless através de 2 PCs card. Então as pontes wireless, tá? Também chamadas de bridges ou WDS, nada mais é do que você pegar um sinal que já chega via wireless, já chega sem fio, e você pega esse sinal em um ponto, aumenta esse sinal e continua repetindo ele. Então, quando você não quer ter pontos de acesso ligados através de cabo, então para você não ligar cada ponto de acesso com o cabo, você usa pontes wireless, e aí essas pontes elas pegam o próprio sinal sem fio e aumenta esse sinal e vai expandindo ele, de modo que você possa cobrir toda uma área. Então lá, por exemplo, você vai cobrir um supermercado. Então um supermercado, você não quer usar o cabo para cada ponto de acesso, tá? Para ter o wireless. Então aí você usa pontes, aí a ponte ela pega o próprio sinal sem fio e aí ela vai repetindo, aí outra ponte vai repetir e assim sucessivamente. Quais são os problemas das pontes? O problema da ponte são a perda de pacotes, tá? Então se você usa ponte wireless, tem muita perda de pacote, porque você não vai pegar uma ponte, não vai receber 100% um sinal e aumentar ele. Ela vai pegar esse sinal já em torno de 50%, 60%, e daí ela vai aumentar, ou às vezes até 30%, e aí ela vai aumentar. A próxima ponte é a mesma coisa. Então ocorre perda de pacotes, o tráfego às vezes vai ficar um pouco mais lento, mas você só sente isso em aplicações específicas. Então quando você vai transmitir, quando você vai trocar mensagens na rede local, trocar dados na rede local. Na internet às vezes você nem sente muito isso daí, tá? Porque ela acaba cobrindo a taxa de transferência suficiente para você utilizar a internet na taxa máxima dela. Gateways. Conecta um pequeno número de dispositivos wireless à internet ou outra rede. Possui uma porta WAN e várias portas LAN. Geralmente tem um hub ou um switch embutido e possui funcionalidades de um ponto de acesso. Então os gateways, né, a gente também, algumas pessoas chamam de roteadores. O que os gateways fazem? Ele recebe, então, a diferença de um gateway para um ponto de acesso é que a partir daqui ele isola a rede. Então esse gateway, se você conectar a rede, se você traz a conexão para a WAN, para a porta WAN dele, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova rede a partir dele. Aí ele que passa a gerir essa rede. Então distribuições de IP, né, do DHCP, distribuição de DNS, se você configurar, e outras configurações mais além dos padrões de segurança Wi-Fi, o nome da rede Wi-Fi, o tipo de chave de segurança, é tudo ele que vai gerenciar. Ele funciona como ponto de acesso. Para ele funcionar no modo ponto de acesso, o que você tem que fazer? Desabilitar o DHCP dele e conectar o cabo em uma das portas LAN. Então, geralmente tem 4 portas LAN ou 8 portas LAN. Você vai conectar o cabo na porta LAN e ele vai ter o comportamento de um ponto de acesso. Mas então por que eu não uso então gateway, que eu posso fazer as duas coisas ao invés de usar ponto de acesso? Porque os gateways são mais caros do que os pontos de acesso. Então, se você comprar só ponto de acesso, você vai estar economizando. Então, quando você vai planejar uma rede wireless, é necessário que você faça um estudo de viabilidade, de qual equipamento que você vai estar utilizando, para que você tenha um custo-benefício legal e para que você não gaste tanto com coisa que seja desnecessária. Equipamentos wireless gateways podem ser conectadas a pontos de acesso ou a máquinas clientes para aumentar o ganho do sinal e assim melhorar a transmissão de dados. Podem ser direcionais ou omnidirecionais. Perdão, aqui não é gateway, tá? Aqui são as antenas. Então, as antenas elas servem para amplificar, para melhorar esse sinal. Tá? As antenas podem ser direcionais, então a antena que envia o sinal em um único sentido e recebe de um mesmo sentido,
ou ela pode ser omnidirecional. O omnidirecional tem esse formato aqui, então o sinal dela é uma onda, né, de 180 graus, vamos falar assim. Então é um sinal que ela vai emitindo desse formato aqui, que é o mesmo formato que o roteador emite o sinal. Então depende, se você quer pegar uma distância grande o sinal, você pode ter uma antena direcional ou unidirecional, e daí para distribuir esse sinal em um lugar fechado, né, um lugar indoor que a gente fala, você pode usar uma antena unidirecional. Tudo isso a gente tem que estudar questões de viabilidade, questões de preço, né? Será que eu preciso de uma antena? Será que dá para eu fazer de outro jeito? Como que eu tenho que fazer para que isso daí não saia muito caro? Técnicas de transmissão. Então a gente tem aqui duas técnicas de transmissão, a DSSS e a FHSS. A DHSS, menos resistente à interferência, compatibilidade com equipamentos de padrões anteriores, taxa de transmissão de 11 Mbps, menor segurança, possui 11 canais, mas destes somente 3 são não interferentes e os efetivamente usados na transmissão, 1, 6 e 11. Mas o padrão melhor que a gente está utilizando é o padrão FHSS, que é mais resistente à interferência, não possui compatibilidade também com equipamentos padrões anteriores, taxa de transmissão de até 2 megabytes por segundo, maior segurança, 79 canais disponíveis para transmissão. Então, o que a gente tem aqui? Tá? A gente tem um padrão que trabalha numa velocidade melhor, tá? Uma técnica de transmissão que trabalha numa velocidade menor. A gente tem outro que trabalha numa velocidade menor, uma velocidade maior, tá? Só que a gente tem no FHSS 79 canais disponíveis para transmissão. Então tem que ser feito um estudo para ver, né, estudar qual técnica de transmissão a gente está utilizando e ver se essa técnica é uma técnica viável ou não, para a gente poder também trocar o equipamento. Tipos de WLAN. WLAN, Wireless LAN, então a rede local wireless, né? Indoor. Dizemos que uma WLAN é indoor quando o sinal está sendo transmitido em ambiente fechado, normalmente na presença de muitos obstáculos. O escritório é um bom exemplo. Então o que é indoor? Quando você tem um escritório ali, quando você tem, até em casa mesmo, é uma rede indoor, você está utilizando essa rede, né, tem alguns obstáculos e você às vezes está no quarto, o equipamento está na sala, então tem uma série de obstáculos, isso é uma rede indoor. Uma rede fechada, né, em casa, então sobre um teto. Não há necessidade de visada direta entre as antenas para que haja comunicação. A alcance pequeno, em torno de até 300 metros, podem ter a presença de um ponto de acesso ou não. Então, quando ela é indoor, no máximo aí você vai estar transmitindo um sinal em 300 metros. Poxa, então se eu estou no supermercado ali, é indoor? É indoor. Você está dentro do supermercado, por exemplo, que tem um Wi-Fi, é uma rede indoor. Até 300 metros aí de raio, você pode considerar uma rede como indoor. Então aqui a gente tem alguns tipos de rede indoor, a rede ad hoc, a rede infraestrutura, por exemplo, tá? O que a gente mais usa aqui são redes do tipo infraestrutura, onde você precisa de um ponto de acesso, tá? Comunicação do cliente não é permitida, toda a comunicação é feita com o AP, centralização do tráfego, então todo o tráfego daquela rede passa pelo AP, compreende 2 modos de operação, então o BSS e o FSS, que a gente vai estar vendo na sala de aula. Aqui um exemplo de rede indoor. Então aqui, ó, dentro do escritório você tem aqui o roteador sem fio e aí você tem vários componentes, ó, sendo conectados a esse roteador. Mas se eu usar mais de um roteador ou de um ponto de acesso, né, como a gente tem falado, se eu usar mais de um ponto de acesso, não tem problema, tá? Ela é indoor, ela é fechada, alcança 300 metros, rede indoor. Outdoor. Dizemos que uma WLAN é outdoor quando o sinal está sendo transmitido ao ar livre. Uma comunicação entre 2 prédios é um bom exemplo. As antenas ficam nos topos dos prédios e para que haja comunicação é necessário haver visada direta entre elas. Então uma antena precisa que uma antena se comunique com a outra, né? Precisa emitir um sinal. E é aqui que a gente começa a questão do custo. Então para você ter um tipo de rede outdoor, você tem que investir muito. Tá? Geralmente são grandes empresas que fazem esse tipo de rede, que implementam, que planejam esse tipo de rede, embora o funcionamento, as configurações se assemelhem muito com uma configuração indoor que você vai fazer. Então, só que aí você tem algumas
alguns desafios físicos, né? Que é o que? Montar a antena, que é poder regular o sinal dessa antena, direcionar ela e planejar certo para que ela fique bem distribuída. Possui longo alcance, podendo chegar a vários quilômetros. Então, quando você usa a internet a rádio, nada mais é do que você utilizar uma rede WLAN outdoor. Concorda comigo? Então você está usando uma WLAN outdoor quando você usa internet a rádio. Você tem uma antena em casa que capta um sinal às vezes que vem de quilômetros, tá? Que vem de uma antena omnidirecional para a sua antena direcional. Aqui um exemplo de outdoor, aqui um exemplo bem complexo, né? Nós temos vários prédios aqui. Aqui o gateway, ó, e a internet, nós temos esse ponto aqui e esse ponto, e nós temos todos os prédios, ó, conectados. Então aqui eu tenho as antenas, ó, fazendo a conexão até chegar em um desses pontos aqui para que a gente possa ter internet. Cuidado, não confunde, pessoal. A gente fala de WLAN. Então WLAN nós estamos falando de uma rede local, tá? Não necessariamente de internet. Eu posso cortar a internet aqui, eu continuo compartilhando arquivos entre essas redes. Tá? É importante a gente ter essa diferença, que a internet, ela chega aqui. Então tá, se eu cheguei aqui eu tenho internet, ótimo, maravilha. Mas quando eu falo de WLAN, eu estou falando dessa rede local aqui. Tá? Não tem nada a ver, se perguntar para você, pô, então uma WLAN é obrigatoriamente você tem que ter internet? Não, tá? WLAN é uma rede local sem fio, quando você não utiliza cabo, não utiliza meio físico para estar conectando alguma coisa. Então você conecta aqui 2 prédios, por exemplo, utilizando rede sem fio. Às vezes cada prédio desse daqui, aqui dentro não tem nenhum ponto de acesso, toda a rede aqui dentro é toda cabeada, mas para ela poder sair daqui e chegar até a internet, aí está usando tecnologia WLAN, só para ele chegar até o próximo concentrador aqui. Conexão entre prédios. Então aqui é uma conexão ponto a ponto entre prédios. Então você tem 2 antenas direcionais conectando esses prédios, tá? Então elas têm que estar bem posicionadas para você colocar esses 2 prédios na mesma rede local. Ocorre quando você tem, vamos supor, uma empresa tem uma rede de hotel. Então ela quer colocar os hotéis na mesma rede local. Então pode fazer esse tipo de tecnologia. Tem que investir? Com certeza. O custo dessas antenas aqui não é baixo. A conexão entre prédios, PTMP, ponto multiponto. Então é quando você tem um prédio que vai concentrar essa conexão, uma antena omnidirecional, e os outros vão ter antenas direcionais se conectando a essa antena. Então essa antena aqui, ela tem esse sinal aqui, né? Ela transmite nesse formato, e as antenas direcionais transmitem nesse formato. Então aí você tem uma conexão ponto e multiponto com um prédio concentrando as conexões. Serviços de última milha. Esse tipo de serviço é utilizado por provedores de internet para levar o acesso à internet até a localidade remota que não dispõe dos meios tradicionais de acesso banda larga. Então é feita uma antena, né? Você vai replicando esse sinal, vai aumentando esse sinal. Tá? Serviço de última milha. Esse tipo de serviço ele é largamente utilizado por provedores de internet para levar o acesso à internet até uma localidade remota que não dispõe dos meios tradicionais de acesso em banda larga. Então, por exemplo, uma internet a rádio, quando ela é levada a grande distância, eles vão replicando esse sinal, expandindo esse sinal até chegar a uma residência, um sítio, uma fazenda, a gente chama de serviço de última milha. Tem um custo elevado, né? Tudo isso para você poder montar uma estrutura dessa, você tem que investir, tem que gastar. Mobilidade. Uma das principais características da tecnologia wireless é a mobilidade, que por sua vez pode acarretar em um aumento real de produtividade em determinados casos, tais como lojas de departamentos. Bom, por exemplo, você tem uma loja de departamento, então você está conferindo o setor de vestuário, então você pode ter um equipamento lá, um Palm, um tablet, um programa, um aplicativo instalado para você poder fazer o balanço daqueles produtos, e aí você vai fazendo aqueles produtos utilizando a tecnologia, né, utilizando a rede sem fio, e ele já vai lançando para um servidor. Então a mobilidade é a chave das redes sem fio. Hotspots são pontos de acesso wireless que permitem ao usuário conectar-se na internet estando em locais públicos como aeroportos, shoppings,
hotéis, cafeterias e outros. Além disso, se você pega seu celular, você tem um serviço de dados e você roteia esse sinal para outros colegas utilizarem, também é um hotspot. Uso doméstico. Com a tecnologia wireless, a passagem de cabos se torna desnecessária, o que muitas vezes pode resultar em significativa economia de tempo. E se você tiver um notebook, você ganha mobilidade. Então, em casa, né, se você não quer às vezes passar um cabo, ou a sua casa não tem estrutura para receber uma rede cabeada, você pode estar usando a rede sem fio. A tecnologia wireless tem evoluído muito e você vai, para as suas atividades, ela vai ser suficiente, né, na rede doméstica. Em redes corporativas, ainda repito para vocês, não é um meio muito seguro ainda de transmissão de dados, ainda a gente prevalece com a rede cabeada. Tudo isso vocês vão estar trabalhando dentro da sala de aula. Muito obrigado, pessoal, até a próxima videoaula.